Boa tarde, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos de volta com o programa Momentos de Sabedoria, para quem ama a sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre a vida do grande líder político e espiritual, que foi o Mahatma Gandhi. A oração e jejum, a chave do impossível. Mahatma Gandhi nasceu no dia 2 de outubro de 1869, na cidade de Porbandar, na Índia. Ele foi um advogado, nacionalista, anticolonialista e líder político que empregou a não-violência para obter a independência da Índia. Seu pai era o primeiro-ministro do Principado e Gandhi formou-se em direito na cidade de Londres. Os seus livros de cabeceira eram Bhagavad Gita e a Bíblia. Após retornar para a Índia em 1915, começou a organizar camponeses e trabalhadores para protestar contra a opressão dos ingleses. Desde 1858, os ingleses dominavam a Índia, impondo leis injustas e explorando o povo. Assumindo a liderança do Congresso Nacional Indiano, Gandhi liderou a independência do seu país, do domínio inglês. Ele foi preso várias ocasiões, ele sofreu muito, foi espancado e ele era vegetariano, realizou longos jejuns como uma forma de libertar o seu povo. Em agosto de 1947, o Reino Unido concedeu a independência. Mas a Índia britânica foi dividida na Índia de maioria hindu e Paquistão de maioria muçulmana. Ou seja, ele conseguiu libertar o seu povo basicamente através da oração, jejum e pregando a não-violência. Em 1948, Gandhi morreu assassinado por um nacionalista hindu que achava que Gandhi era muito complacente com os muçulmanos. Aqui eu resumi algumas frases, e pensamento de Mahatma Gandhi. Só sei que através da história, a verdade e o amor sempre venceram. Porque Deus é a verdade e o amor. E ninguém pode vencer a Deus. Então a verdade, o amor e a justiça sempre vão vencer no final. Ninguém pode derrotar Deus. Nunca país algum se elevou sem ter se purificado no fogo do sofrimento. Nunca use violência de nenhum tipo. Nunca ameace com violência. Nunca tenha pensamentos violentos e o seu sucesso será garantido. O fraco nunca perdoa. O perdão é um atributo dos fortes. Quando alguém compreende que obedecer a leis injustas é contra a sua dignidade humana, nenhuma tirania poderá escravizá-lo. O amor é a força maior que há no mundo. A minha fé nas densas trevas resplandece mais viva. Ou seja, quanto mais obstáculos ele encontrava no caminho, mais aumentava a fé dele. Ele era um homem de fé. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam. O mundo exterior é um reflexo do universo interior. A fé precisa ser reforçada pela razão. Quando a fé é cega, ela morre. Se um único homem atingir a mais alta qualidade do amor, então será o suficiente para apagar o ódio de milhões de pessoas. Agora eu vou fazer um pequeno relatório, um resumo do mapa natal kármico de Mahatma Gandhi. Por que o mapa natal kármico? É uma maneira de conhecer melhor a pessoa e suas vidas passadas. O Mahatma Gandhi tinha o nodo sul em Aquário. Significa,
que na maioria de suas vidas passadas, Mahatma Gandhi viveu sob signo de Aquário. Aquário é o signo da liberdade, aquele que busca a independência, né? E como é que ele traz a liberdade e independência para a humanidade? Trazendo o conhecimento, né? Em vidas passadas, ele cultivara uma grande independência, cuidando de não se apegar a ninguém. Viveu muito pelo grupo, pelos seus amigos, tendo adquirido em vidas passadas um profundo respeito pelos outros, um sentido de igualdade e justiça social, veio nesta vida fazer-se o campeão de uma causa justa, para fazer progredir a humanidade. Quais os papéis que ele viveu em vidas passadas? Ele foi rei, imperador, governante, ditador, bispo e padre da Idade Média, e também foi general. Tinha lua em leão, ou seja, o indivíduo tinha uma forte necessidade de se sentir especial, porque foi muito importante em muitas vidas passadas. Como ele já foi padre e bispo na Idade Média, ele tinha um profundo conhecimento da Bíblia, da espiritualidade e do poder da oração e do jejum. Mesmo ele sendo um grande ser humano, ele também tinha karmas de vidas passadas, né? O que ele fez de errado em vidas passadas? Netuno retrógrado em Áries. Ele foi general do exército em várias vidas passadas. Ele acreditava numa ideologia de guerra justa e necessária. Ou seja, em vidas passadas, ele acreditava na violência. Ele usou da força física para dominar outros países. Pode ser que ele tenha sido um general inglês que em vidas passadas comandou a colonização da Índia e por isso retornou, né, para libertar a Índia da mão dos ingleses. Porque normalmente a gente tem que colher o que plantou, né? Então, se a pessoa fez coisa errada, tem que voltar para reparar seus erros. Netuno retrógrado na casa 6. Em vidas passadas, ele teve muita mediunidade, como padre, como bispo da Idade Média, mas não usou sua mediunidade de maneira correta. Júpiter retrógrado na casa 8. Em vidas passadas, ele foi um fanático religioso, que abusou do poder e do dinheiro que possuía. A Santa Inquisição, durante a Idade Média, além de matar gente inocente, ele confiscava todos os seus bens. E foi assim que a igreja ficou riquíssima. Júpiter retrógrado em Touro. Em muitas vidas passadas, ele teve muito poder, muito dinheiro, mas não ajudou os pobres. Por isso, nesta vida, ele voltou para um país de extrema pobreza para ajudar os pobres. Qual era o plano de vida, né? O propósito de vida de Mahatma Gandhi de acordo com seu mapa natal? Ele tinha Sol em Libra. Sol em Libra significa o que ele veio aprender nesta vida. Em vidas passadas, ele foi muito egoísta, viveu só para si. Por isso, nesta vida, ele veio para se relacionar com o outro. O libriano, ele não gosta de ficar sozinho, ele não funciona bem sozinho. Tudo é o outro, ele está sempre focado no outro, né? Porque ele veio para aprender a se relacionar com o outro. Veio também para aprender o equilíbrio, a justiça, porque em vidas passadas ele foi muito radical, extremista. Tinha nó do norte em Leão, o que ele veio atingir espiritualmente. Nesta vida, Mahatma Gandhi veio para desenvolver a liderança, aprender a se tornar um chefe, líder de uma causa justa. Meio do céu em Câncer é a sua missão ou carreira, o que veio atingir materialmente. Câncer é o signo da maternidade, aquele que cuida, alimenta, né? Então ele veio para cuidar, defender e libertar o povo dele da opressão dos colonizadores ingleses. Ele de fato foi como uma mãe para seu povo. Libertou a Índia sem derramar uma gota de sangue, sem pegar em armas e sem fazer guerras. Mahatma Gandhi cumpriu perfeitamente o seu plano de vida. Por quê? Porque ele vivia conectado com o mundo espiritual, com seu mentor espiritual. Bom, agora eu vou fazer uns comentários, né? Para tentar entender melhor esse grande líder, né? Por que Mahatma Gandhi ele é tão admirado e lembrado depois de 150 anos? Passaram 150 anos. Ele é admirado, lembrado por todas as pessoas do mundo, né? Por todos os, né? Por todas as épocas. Por quê? Porque ele conseguiu
uma proeza que ninguém tinha feito antes. Ele libertou um país do domínio estrangeiro sem derramar uma gota de sangue. Um homem sozinho conseguiu derrotar o maior exército que existia na época, né? O Império Britânico, né? Do ponto de vista material, era humanamente impossível acontecer essa libertação. Mas do ponto de vista espiritual, o que ele fez foi participar do milagre de Deus. O que é um milagre? Milagre é um acontecimento extraordinário que não tem uma explicação lógica ou científica. O milagre só acontece na vida de um homem quando existe a participação de Deus. Nenhum ser humano sozinho ou em grupo é capaz de realizar milagre. Isso não existe. Milagre é exclusividade de Deus. Como é humanamente impossível um homem simples, humilde, conseguir derrotar o maior império que existia na época só através da oração, jejum e a não violência. Como é possível? Um homem sozinho, né? Não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha amigos, não era amigo da rainha. Como é que ele conseguiu libertar 1 bilhão de pessoas do domínio britânico? Isso foi um milagre, né? Então, na Bíblia, comecei a estudar a Bíblia para ver o que tinha acontecido. Temos a história de Moisés. Era um homem manso, humilde, né, como Gandhi, né, e falava com Deus cara a cara. Mas não foi Moisés que libertou o povo judeu do Egito. Foi Deus que usou Moisés para libertar o povo judeu. Deus mandou as 10 pragas do Egito até convencer o faraó de libertar o povo judeu. Foi Deus que abriu o Mar Vermelho. Então, por analogia, podemos dizer que Deus usou Gandhi para libertar a Índia. Por que Gandhi foi escolhido para ser libertador da Índia? Como Gandhi já foi padre e bispo na Idade Média, ele já trazia de vidas passadas um grande conhecimento da palavra de Deus e do poder da oração e do jejum. A Bíblia era um dos seus livros favoritos dele. Ele amava o Sermão da Montanha. Ele dizia que se toda a Bíblia fosse perdida e somente o Sermão da Montanha fosse salva, estaria tudo certo. Gandhi se apegou ao Sermão da Montanha, onde está escrito: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Gandhi acreditou firmemente que o povo indiano iria receber o território indiano de volta, desde que ele permanecesse manso. Então, qual o significado dessa frase? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Um dia, a terra ficará livre de pessoas corruptas, criminosas e violentas, e somente os mansos irão permanecer nela. Quem são os mansos? São os que não fazem mal ao próximo, não desejam nem falam mal do próximo, e principalmente não fazem vingança com as próprias mãos. Alguns videntes falam que daqui a 40, 50 anos vão sobrar aproximadamente 1/3 da humanidade e que o resto vai morrer e vai ser expulso para planetas piores do que a Terra, tipo a Idade das Pedras, né? Aquele negócio de coronavírus, bombas atômicas, né? Já está vindo, né? Falta de água e assim vai. Resumindo, Deus libertou a Índia do domínio inglês, porque um homem chamado Gandhi orou e jejuou crendo no Sermão da Montanha. Ontem eu estava assistindo o filme sobre a vida de Gandhi pelo YouTube. Tem um filme dele de graça, né, para assistir no YouTube. Aí o meu mentor espiritual, que estava aqui do meu lado, começou a falar. Quando um homem conhece verdadeiramente a palavra de Deus, ele pode reencarnar na situação mais adversa do mundo, no país mais pobre do mundo. Ele tem tudo o que precisa para ser vitorioso. A palavra de Deus, né? Gandhi chegava a jejuar até 1 mês, só bebendo água, porque se o indivíduo ficar 1 semana sem beber água, ele morre, né? A pessoa não morre de fome, morre de sede, né? Gandhi sabia que a oração e jejum era a chave para o impossível, né? Esse aqui é um livro que chama Oração e Jejum, a chave do impossível, né? Ele fala como jejuar e por que a oração e jejum funciona. O jejum, né, é um tipo de exercício espiritual. É como uma musculação para nosso espírito. O que acontece no jejum? Né?
o corpo fica fraco, os nossos desejos carnais enfraquecem, o nosso padrão vibratório se eleva, a nossa consciência se expande, a nossa mediunidade e sensibilidade aumentam, melhora a nossa conexão com espíritos elevados. O espírito fica mais forte e a nossa oração ganha poder, chega mais rápido ao ouvido de Deus, né? A Bíblia fala, por exemplo, que o Daniel, aquele da cova dos leões, jejuou 21 dias até que as forças do príncipe das trevas fossem quebradas e que a sua nação fosse liberta. Porque na época, né, os judeus tinham sido levados cativos para a Babilônia como escravos, né? E Daniel foi lá e jejuou, né, para que pudesse ser liberto, né? Jesus também jejuou 40 dias e 40 noites antes de ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, né? Moisés jejuou 40 dias e 40 noites antes de poder receber os 10 mandamentos diretamente da boca de Deus. Jesus também falou aos seus discípulos, em Mateus 17:20, diante de um rapaz que estava endemoniado: mas esta casta de demônios não se expele senão por meio de oração e jejum. Ou seja, quando existe um grande mal na vida de um indivíduo, ele só pode ser expulso através do exercício constante de oração e jejum. Não é orar e jejuar na hora. A pessoa tem que orar e jejuar periodicamente, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, como se fosse uma musculação. Quando a pessoa faz bastante oração e jejum, né, periodicamente, ele se torna apto para expulsar um grande mal na vida dos outros e dele também, né? É isso que Jesus quis falar. Mahatma Gandhi não apenas jejuava, mas orava durante o jejum, porque sabia que a oração com o jejum era a chave do impossível. Orar porque se Deus já sabe tudo? Para que eu vou pedir uma coisa se Deus sabe que eu estou precisando? Quando Deus criou a terra, ele disse: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre toda a terra. Deus nos deu total domínio sobre a terra, por isso ele só pode interferir na terra com a permissão do homem. Nem Deus pode quebrar a palavra dele. A oração é a permissão que damos a Deus para interferir na terra e na nossa vida. A oração abre a porta para Deus agir. Por isso que a Bíblia fala: quem pede, recebe, busca, encontra, bate, se abre. O que significa? São 3 níveis de oração. Primeiro nível, quem pede, recebe. Por exemplo, o indivíduo ora sozinho em casa, é o primeiro nível. Segundo nível, busca, encontra. O indivíduo vai para um templo, uma igreja e ora com um grupo todo. Aí o poder da oração se torna maior. Quem bate, se abre. O indivíduo ajoelha, né, diante do altar em jejum e grita. Por exemplo, né? Senhor, enquanto o Senhor não curar meu filho, não vou sair daqui. Quando uma pessoa faz esse tipo de oração, Senhor, enquanto o Senhor não curar meu filho, eu não saio daqui, não tem como Deus não olhar para a pessoa, né? Então são 3 níveis de oração. Orar não é só ajoelhar e ficar murmurando palavras. Existem várias condições que nós devemos preencher para a oração funcionar. Primeiro, não pode haver bloqueio para nós comunicarmos com Deus. Por exemplo, não pode haver mágoa, ódio, ressentimento no nosso coração, porque esses sentimentos criam uma barreira entre Deus e nós. Segundo, não podemos estar vivendo no erro. Por exemplo, não adianta orar para Deus para nos livrar da cadeia depois de assaltar um banco. Primeiro, devemos nos arrepender do nosso erro, pedir perdão a todos e reparar nossos erros antes de começar a orar. Terceiro, o amor é o combustível da fé. Para que a oração venha a funcionar, devemos estar andando em amor. Por exemplo, fazendo caridade, trabalhando para o bem do próximo, né? Cuidando de alguém, né? Assim. Quarto lugar, para a oração ser ainda mais forte, devemos jejuar. Jejuar é um ato de humilhação diante de Deus e o nosso espírito fica mais forte. Quinto lugar, a oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus, ou seja, de acordo com a Bíblia. Por exemplo, não adianta você pedir, né, para sua sogra morrer, ele não vai atender. Aí você tem que fazer o quê? Tem que pedir para Deus fazer com que sua sogra
se torne uma santa, né? Aí Deus vai mandar tanta desgraça para a mulher e vai virar santa. Só assim o ser humano vira santo. Então, você ora para Deus. Deus, faça a minha sogra virar uma santa. Pronto, ela vai virar. Só que você também vai virar santo, porque tudo que vai e volta também, né? Então, eu gosto de contar essas histórias de grandes personalidades, porque eles sempre nos dão, né, lições de vida, aprendemos muito com eles, né? E só fazer o que eles fizeram para também, né, sermos bem-sucedidos, né? Quem quiser conhecer meu trabalho, né? Meu site é o www.especialistaemregressão.com. Repetindo, www.especialistaemregressão com 2s.com. WhatsApp 11 999 584650. WhatsApp 11 999 584650. Quem quiser rever o programa, amanhã estará no YouTube, né? Todos os programas anteriores também. Faço regressão, mapa kármico, né? E consulta em psiquiatria, né? Então era isso que eu queria falar. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta aqui com um novo tema. E que Deus abençoe a todos.